Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí à Casa de Miramês, com muita alegria que recebemos a todos. E vamos ter hoje o nosso estudo, o tema reencarnação. Gostaria de saber se tem alguém pela primeira vez na Casa de Miramês. Seja bem-vinda, viu? Qualquer dúvida pode levantar, seja bem-vindo. Pode levantar a mão, não ir para casa com dúvidas. É importante buscar o esclarecimento. Nós estamos aqui para aprender mesmo, para todo mundo aprender. Então é importante conversar, pode conversar dentro do tema, perguntar dentro do tema, para que a gente saia daqui bem esclarecido, sem dúvidas, tá bom? Bom, pessoal, nós vamos então fazer. Eu vou pedir quem estiver com o celular para desligar ou colocar no modo silencioso para não interromper o estudo. E o nosso estudo é sobre a doutrina espírita, ele é baseado todo dentro da doutrina espírita, tá bom, pessoal? Para quem ainda é a primeira vez na casa, para ter esse conhecimento. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece para que possamos dar início ao nosso estudo. Nós vamos então começar agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui hoje na Casa de Miramês, oportunidade que Deus nos permite de estarmos buscando cada vez mais o conhecimento sobre os estudos, sobre a nossa caminhada, através dos ensinamentos do Mestre amado Jesus, que é o seu Evangelho, buscando cada vez mais nos fortalecer, trazendo a paz, trazendo o equilíbrio para os nossos corações, para a nossa mente, para que possamos cada vez mais saber o sentido do amor que Jesus nos ensinou. Agradecemos o Mestre amado Jesus e que envolva sua luz a todos os lares aqui presentes nos meus planos da vida. Que assim seja. Vou convidar então o nosso companheiro Wagner Anquiza para fazer o estudo por nós. Olá a todos, boa noite. Então a gente vai falar um pouquinho sobre reencarnação. E a imagem ali, ela mostra o futuro ser humano surgindo no nosso planeta. E alguns são quietinhos, outros são levados. E aquelas chaminhas que estão aparecendo um do lado da mamãe e o outro uma cordinha presa à barriga da mamãe, eu acho que a maioria já deve conhecer, porque eu sempre trago aqui uma exemplificação daquela chaminha. Conhecem? Não? Então tá. Então, rapidamente, eu vou passar por esse pontinho só para poder todos ficarem com uma ideia do que seja. Vejamos. A morte nada mais é do que a liberação do espírito preso ao corpo físico. Nada mais do que isso. O corpo físico é retornado à matéria, tanto é que quando se deposita esse corpo físico, com o passar do tempo ele se decompõe em partículas elementares como oxigênio, potássio, ferro, cálcio. Essa é a inteligência. Que é feito dela? Então, como a gente verifica, quando alguém vem a morrer, não é que acabou tudo. Há uma continuidade. O detalhe é que os nossos olhos físicos não vê essa continuidade. E tem uma razão de ser. Porque se nós enxergássemos o mundo espiritual, não teríamos a capacidade de ter uma vida como se fosse a primeira e a única vida. E o que nós precisamos aqui é desenvolvermos o nosso lado intelectual e moral através de cada reencarnação. Então, quando a gente fala daquela chaminha, nós vamos verificar o seguinte. O que vem a ser um espírito para nós? Como diz a doutrina espírita,
No livro dos Espíritos, eles dizem para a gente, lá na questão 88, que o Espírito é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E eles não dão essa ideia de chama, clarão, para que a gente possa compreender que o Espírito ele não tem cor, não tem sexo, não tem nacionalidade. Então ele pode nascer tanto no corpo masculino quanto no corpo feminino. E que ao longo de milhares de anos, esse espírito ele surge bebê da mão de Deus e vai se desenvolvendo, crescendo, se tornando um espírito adulto. Como a gente vê na imagem, em cima a figura do Cristo como um espírito purificado e embaixo a figura de um bebê, como um espírito realmente bebê. Depois de muitas reencarnações, esse espírito bebê chega à condição de espírito criança, mais tarde espírito jovem, mais tarde espírito adulto sem instrução. E o espírito adulto sem instrução não é aquele que não sabe ler e escrever. Esse espírito é médico, cientista, ele é astronauta, é piloto de avião. O detalhe é que ele não crê em Deus. Mas esse mesmo espírito, depois de outras muitas reencarnações, ele chega à condição de espírito adulto com instrução. Que é o quê? É aquele espírito agora que crê em Deus, vai na igreja, lê a Bíblia, conhece os ensinamentos do Cristo. E esse mesmo espírito, depois de muitos anos, muitas reencarnações, ele chega à condição de espírito adulto, com instrução e evangelizando. Quem são? Os espíritos que creem em Deus, frequentam as igrejas, leem a Bíblia, conhecem os ensinamentos de Jesus, mas também frequentam as casas espíritas. E aí a gente vai compreender que o nosso conjunto familiar ele é formado por espíritos diversos. Por isso estamos aqui hoje. E há os nossos parentes que uns estão na igreja católica, outros estão nas casas evangélicas e outros preferem o happy hour. Essa diferença de escolha não é que sejamos especiais e os outros não sejam. É que conforme o grau evolutivo do espírito, ele começa a escolher opções mais interessantes para a vida dele. E tudo isso acontece exatamente com base no processo das reencarnações. A cada vez se renasce no corpo. Então, se a gente verificar nesse conjunto familiar, o espírito que nasceu no corpo masculino, na condição de homem, de pai e de marido, é um espírito que está na configuração ali de adulto, sem instrução. Ele é médico, ele é nosso cardiologista. Mas ele não acredita em Deus. Tanto é que quando a gente vai ao consultório e fala, vou lá para o médico, eu espero que Deus me ajude a melhorar dessa angina. Ele fala comigo, olha, eu não creio em Deus, mas pode deixar que no seu coração eu cuido. E assim temos o nosso conjunto familiar, as pessoas com essa característica de não crer em Deus. Já são espíritos adiantados, porque se fossem espíritos jovens, como diz a doutrina, estariam lá no meio do mato, longe da civilização. Mas a partir do momento que tem uma carteira de identidade, a partir do momento que tem uma carteirinha de trabalho, mesmo que ele não trabalhe, e a partir do momento que ele já teve uma carteirinha de escola, necessariamente já é um espírito instruído. Por isso que ele está no meio da sociedade. Ele já renasceu milhares de vezes, muitas vezes. Ele já se utilizou de muitos corpos, tanto masculino quanto feminino. E nessa encarnação, esse espírito ele nasceu nessa condição, a condição de homem. A função dele, aprender as lições que o corpo uniforme masculino oferece, aprender a tarefa de ser marido e aprender a tarefa de ser pai. E aí a gente vê um outro espírito que selecionou a opção do corpo feminino. Qual a função? A mesma coisa. Se desenvolver na área feminina, aprender a ser mãe, aprender a ser esposa. E aqui um ponto muito importante quando a gente fala que o espírito nasce uma hora no corpo masculino, outra hora no corpo feminino. Há os meninos que têm aquela característica de ser másculo e pensa eu, um vestido, um corpo feminino, jamais.
Nós precisamos compreender que, removendo a ideia do sexo, o corpo físico, tanto masculino quanto feminino, é um mecanismo de aprendizado, tanto quanto aquele indivíduo que de manhã cedo veste o uniforme da polícia militar para prender alguém, e esse mesmo indivíduo à noite vestisse um uniforme branco para salvar alguém, como um médico, um cardiologista, um cirurgião. Então, o que define as missões que cada espírito vai adquirir numa determinada reencarnação é o corpo que ele está vestindo. Se ele vai se desenvolver dentro das necessidades que o sexo feminino oferece, responsabilidade, o lar, as crianças, a educação, a organização, ou se esse mesmo espírito, ao nascer no corpo masculino, vai desenvolver a tarefa do cuidado, do auxílio do conjunto familiar, do trabalho em si, de um modo geral. Então, nós vamos ver que o espírito que vestiu o uniforme feminino é um espírito mais adiantado, tem mais idade espiritual, já reencarnou mais vezes e sabe muito mais da vida espiritual do que aquele que está na figura de marido dela. Então, a função dela é se aperfeiçoar e, em segundo plano, auxiliar o marido a se tornar perfeito. Então, o marido diz para ela: não acredito em Deus. E ela fala: confia em Deus. Água mole e pedra dura, tanto bate, tanto fura. Não é que nessa encarnação ele vai se tornar um cristão. Muito difícil, porque nós precisamos de muitas reencarnações para a gente corrigir um determinado ponto. São muitas, muitas mesmo, para fazer uma correção de um determinado ponto. Para se crer em Deus, nós passamos por milhares de reencarnação. Desde a infância, nós passamos a crer em deuses, não em Deus. Deuses, muitos deuses, Deus da chuva, Deus da lua, Deus do sol. Mas o Deus único, somente quando o espírito alcança uma idade mais adiantada. E aí, esse mesmo espírito da figura feminina, ela vai auxiliar o espírito que está vestindo o uniforme da filha e o uniforme do filhinho. Tanto é que quando nós chegamos a uma igreja, nós vamos verificar a mamãe com as criancinhas. Tanto cada um de nós que trouxeram as nossas criancinhas. São espíritos já bastante adiantados, mas como eles estão no corpo infantil, eles obedecem à mamãe, porque o espírito está meio que adormecido ali no corpo. Quando crescer, a mamãe vai chegar na igreja, as colegas vão perguntar dos filhinhos e ela vai dizer: bom, a filhinha que eu trazia agora diz que não crê em Deus. Mas não é porque o pai ensinou, mas é porque ela tem a idade espiritual equivalente à do pai. Reencarnaram num número de vezes equivalente, tem uma idade espiritual tal. E a mamãe está numa idade espiritual mais avançada. Então ela ainda vai dizer: olha, o filhinho está no happy hour. Está aí o filhinho. Bom, esse também não vem mais à igreja, mas ele crê em Deus. Só que ele está buscando algo a mais do que a gente encontra aqui na igreja. E se a gente observar, o filhinho é um espírito mais adiantado do que a mãe, muito mais. Então, quando ele se tornou adulto, em vez de ir na igreja, agora ele vem nas casas espíritas. Os jovens que nós encontramos aqui sozinhos, sem os pais, são necessariamente espíritos mais adiantados, que deixou o pai na casa assistindo futebol, a irmã no happy hour, a mamãe na igreja, e ele vem para cá. E nós conhecemos uma família que é assim. Se a gente tirar a figura da menina e trouxermos a figura de Jesus, nós vamos ver ali José, Maria e Jesus. Maria acalentou Jesus, amamentou Jesus, trocou a fralda dele, deu de mamar, lhe ensinou os primeiros passos, as primeiras palavras, lhe auxiliou a se banhar. José lhe ensinou o ofício da carpintaria. Então, José e Maria são espíritos bastante adiantados, pois abraçaram uma tarefa importante. Mas nós estamos aqui hoje reunidos para estudar os ensinamentos de Jesus, e não de José e Maria. Então, a gente vê que os conjuntos familiares têm espíritos muito adiantados. E aí vamos observar que
acontecer? A morte, ela nada mais faz do que liberar aquelas chaminhas, aquela alma, aquele espírito que estava preso ao corpo em processo de aprendizado. Então, quando o espírito está preso ao corpo, ele não lembra das existências passadas. Por quê? Ele está utilizando a memória física para fazer as coisas. E todos nós, sem exceção, sem exceção. E mesmo Jesus, por mais que nós já reencarnamos muitas vezes, nós nascemos num corpo pequenino e temos que aprender a andar, a falar, a se vestir, a comer. E à medida que vamos crescendo, é que vamos tomando conta de nós mesmos. E aí a gente vai observar que a morte nada mais faz do que permitir-nos trocar de roupa, de uniforme, a cada determinado tempo. Nós vamos ver que aqueles dois espíritos, há um momento em que há dois meninos ali. Então, dois meninos. São os mesmos espíritos. Uma hora nasceu no corpo feminino, outra hora nasceu no corpo masculino. Nós vamos observar que em outro momento, esses dois espíritos que estavam no corpo masculino vão surgir no corpo feminino, como é esse o caso aqui. São espíritos que se ajudam a se melhorarem. E muitas vezes podem vestir uniformes iguais para dentro de uma tarefa aprendizada, e em outros momentos vestem uniformes diferentes. Aí eu vou masculino, o outro diz eu vou feminino. E assim a vida nos permite aprendizado. Quando os espíritos alcançam o estágio de pureza, já não precisa mais renascer. E aí se lança no espaço, e são aqueles que recebem o título de anjo ou espírito puro. São os espíritos que nos ajudam a nos tornarmos também melhores. Numa casa onde tem um número grande de crianças, normalmente quando os pais vão saindo, eles dizem: estamos saindo, você que é o irmão mais velho, cuida dos seus irmãozinhos. E é assim que Deus faz com os seus filhos. Os espíritos mais adiantados renascem juntos com os outros que são menos adiantados para auxiliar na educação. Por isso, que no mesmo lar temos aquele que gosta de estudar e aquele que detesta estudar. Temos o que gosta de trabalhar e o que detesta trabalhar. Então, a diferença está exatamente no grau evolutivo. Mas como a gente consegue saber disso? Somente através do estudo. E é por isso que nós temos a doutrina espírita, que é o Consolador prometido que Jesus nos ofereceu lá no livro de João, no capítulo 14, no versículos 16 a 26, onde ele fala: se me amares, eu pedirei ao Pai e lhes enviarei no futuro um Consolador prometido que fará que lembre daquilo que eu vos ensinei hoje e vos ensine coisas novas e permanecerá com vocês para sempre. Então, a doutrina espírita não é uma religião desenvolvida por um ser humano, mas sim os próprios espíritos, aquelas centelhas, aquelas chamas, que, através dos velhos, vêm nos trazendo ensinamentos novos. Então, voltando aqui ao nosso campo da voltando aqui à nossa observação sobre a reencarnação, aquelas duas chaminhas significam o espírito da mamãe, que está recebendo como renascimento, e é renascimento, de um espírito que já carrega muita experiência, e vai nascer num corpo pequenino, frágil, infantil, em que a mamãe durante muito tempo cuidará dele, amamentará, trocará a fralda e ensinará as primeiras palavras. Quando esse espírito já tiver um corpo adulto, será como nós que estamos aqui, donos do nosso nariz e responsável por aquilo que nós fazemos. Os pais, se forem espíritos mais adiantados, procurarão nos orientar no decorrer da nossa existência física. Se não forem tão adiantados quanto nós,
ficarão ao nosso lado, nos dando suporte em alguns elementos que a condição deles permite. Mas aí nós carregamos uma grande responsabilidade, a de nos instruirmos para podermos dar conta da tarefa que nos cabe. E dentro do nosso estudo nós temos como motivo explanar sobre o dogma da reencarnação, e a gente vai ver o que é dogma, a importância da reencarnação e como a lei de causa e efeito atua sobre a nossa vida. E essa lei de causa e efeito, como exemplo, faz que em determinado momento nós reencarnamos no corpo masculino durante muitas vezes, mas vai chegar um momento em que nós somos obrigados pela nossa própria necessidade a escolher nascer no corpo feminino. Também nasceremos em determinado momento dentro de um conjunto familiar em que a posse financeira é abundante, mas nasceremos em situações em que o conjunto familiar não vai ter recurso suficiente sequer para cuidar de si. E aí é onde nós vamos aprender, aqueles que têm, a amparar aqueles que não têm. Não dando só cesta básica, porque é a parte muito boa, mas ajudando aqueles que menos têm, através de um trabalho novo, através de uma remuneração que os permita alcançar o próprio objetivo. Nosso estudo tem então como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essas são palavras de Jesus que está lá no Evangelho. O Livro dos Espíritos, lá no capítulo 7, retorno à vida corporal. E no livro de Fonte Viva, no capítulo 75, a administração, aonde Deus vai nos questionar: o que fizeste dos talentos que te dei? Porque o corpo físico é só um empréstimo que Deus nos concede para que nós possamos nos aperfeiçoar. É como alguém que nos empresta um livro para que nós possamos estudar e nos aperfeiçoar. Ao final do período do estudo daquele livro, precisamos devolver o livro na melhor condição possível a quem nos emprestou. Assim também somos nós com o nosso corpo. Por isso precisamos cuidar dele para que o espírito tenha uma morada em boas condições e quando terminar essa tarefa de aprendizado, procurar restituí-la a Deus em condições mais adequadas possível, levando em consideração o amadurecimento que o corpo físico tem. Então, explanar sobre o dogma da reencarnação. O que vem a ser dogma? O dicionário significa ponto fundamental ou mais importante de uma doutrina religiosa, que se apresenta como algo indiscutível e inquestionável. Por isso, conforme a religião, se fala nos fins do tempo, do juízo final, na ressurreição, no dia do juízo final, e assim, são pontos que, conforme a religião, é incontestável, aquilo não se discute. Dogma também significa causa delimitada, opinião estabelecida, afirmada ou questionável, que é um preceito, aquilo que se aconselha a fazer ou praticar de regra. Então, na casa espírita, estudamos a doutrina dos espíritos, que não é uma religião, é uma doutrina que significa a união das ciências, significa a reunião de ciência, filosofia e religião. O campo da ciência procura nos mostrar o envolvimento do bem material com o bem espiritual. No campo filosófico, o questionamento, a indagação, a pergunta, a análise daquilo que a gente está vendo ou estudando. E no campo religioso, é a capacidade de nos fazer religar a Deus. E essa doutrina, ela foi trazida pelos espíritos e não desenvolvida pelo ser humano.
Ainda dogma significa qualquer discurso ou ideologia de um teor inquestionável. Então nós temos a ressurreição para alguns, a reencarnação para a doutrina dos espíritos. Então o dogma é mistério, é norma, é preceito e prescrição. Ele que vinha a ser ressurreição, isso está no dicionário. Volta à vida, ação de retornar da morte. Mas nós então, os que estamos aqui, vamos compreender que quando alguém dentro do nosso conjunto familiar, quando vem a morrer, até então nós não vimos ninguém retornando. E aí, dependendo da religiosidade, vai dizer que esse retorno vai acontecer no dia do juízo final. Mas aí a própria medicina nossa demonstra que isso não é possível, porque ressurreição significa retornar da morte para a vida, utilizando o mesmo corpo quando morreu. E aí nós vamos observar que, por exemplo, se eu venho a falecer, meu corpo é depositado numa urna e depois debaixo da terra. Com o passar dos meses, a estrutura corporal vai se decompondo. Água, ferro, oxigênio. E esse material que vai se decompondo vai fazendo combinações e dando vida a outros elementos, como aos vermes, que se alimentam dessa estrutura, às plantas, que através da raiz sugam os elementos, aos pássaros que comem os vermes, aos pássaros que comem aquela plantação que está ali, aos animais, de um certo modo, que se alimentam daqueles animais. Então vamos observar que à medida em que a estrutura corporal se decompõe, ela vai compondo outros corpos, outros elementos vivos. Como poderia eu, daqui a 1000 anos, ressuscitar deste mesmo corpo, sendo que as partículas que me pertencem já estão espalhadas por todo o campo? E observando que as partículas a qual me compõem já compuseram milhares de outros seres ou plantas em épocas passadas. A Terra, ela tem uma vida estimada pela nossa ciência de 4,5 bilhões de anos. Se o material da Terra ele não é renovado, ele não é modificado, então significa que os elementos são utilizados consequentemente através de muitos elementos que vão vivendo e se alimentando daquilo que tem no plano físico. E aí nós vamos verificar que ressurreição dentro do dicionário significa Páscoa, no campo da religiosidade, festa anual cristã, anunciada pelas igrejas, que celebra o retorno à vida de Jesus Cristo. E aí nós temos outro ponto. Quando Jesus foi crucificado, o seu corpo físico foi tirado da cruz e colocado numa sepultura. Esse corpo, pela informação que temos dentro da própria Bíblia, desapareceu. E aí o que acontece? Jesus, ele se apresenta depois aos apóstolos e aos discípulos, utilizando-se do que nós chamamos dentro da doutrina espírita de corpo espiritual, mas não era o corpo físico. Apesar de Tomé dizer, só acredito vendo, Jesus fala com ele, então tá aqui. Mas era um corpo espiritual, palavra dos próprios espíritos. No sentido figurado, no sentido figurado diz que é reaparecimento ou de que ou de quem supostamente estava esquecido. Então nós vamos verificar que ressurreição é algo que retorna de um momento anterior, mas na mesma condição. Então alguém que retorna da vida, retorna à vida pelo corpo, pelo próprio corpo. Ressuscitar também ajuda um pouquinho a gente entender. Deixa eu só abrir aqui novamente.
Ressuscitar é a mesma coisa, restituir à vida. Aí vem uma diferença, onde Jesus diz lá no Evangelho, ressuscitava Lázaro. Maria chegou perto de Jesus e havia dito que Lázaro estava morto há 3 dias. Jesus disse para Maria: calma, Maria, Lázaro está só morrendo. E quando Jesus chega perto do túmulo de Lázaro, pede para que ele saia. E aí a gente vê a ressurreição de Lázaro. A viúva de Naim também tem o seu filho falecido. Estava indo enterrado e Jesus se aproxima e ressuscita o filho da viúva de Naim. E nós temos também um caso de Jairo, um soldado em que a filha achavam que estava morta e Jesus diz: não, a menina só dorme, acorda. Nesse caso da ressuscitação, alguém que estava, na teoria, morto e que foi ressuscitado no mesmo corpo. E aí nós vamos observar que a ressuscitação ela acontece da seguinte forma: no caso de Jairo, da filha de Jairo, no caso do filho da viúva de Naim, e no caso de Lázaro, eles haviam morrido há 2, 3 dias, algumas horas, e Jesus ressuscita. E aí nós vamos verificar que dentro da nossa medicina hoje, muitas pessoas são ressuscitadas. Estão no estado de catalepsia e dão a aparência de mortos. Há alguns casos em que o indivíduo está inclusive em velório. E aí de repente alguma coisa acontece e aquela individualidade desperta. Então a doutrina procura nos mostrar que esses casos de ressuscitação que encontramos no Evangelho é equivalente aos casos de ressuscitação que encontramos nos dias de hoje. O corpo entrou em estado de catalepsia, o corpo ficou rígido, com aparência de morto, e Jesus, através de passo da sua força de magnetismo, reabilita aquela individualidade, tanto quanto nós, ao final do estudo, ao tomarmos um passe, normalmente nos sentimos muitas vezes bem melhor. São transfusão de energia que vem do indivíduo que está nos dando passo, somado aos espíritos que estão à nossa volta, fortalecendo, potencializando a nossa estrutura energética, como da mesma forma se faz com uma transfusão de sangue. Pois bem, ressuscitar também significa despertar. Primavera ressuscitava a natureza, fazer voltar a lembrança, ressuscitar o passado, tornar a viver, ressurgir, reaparecer. É isso que a gente vai encontrar no dicionário. E aí, o que significa isso? É que se alguém tentar estudar o processo de ressuscitação e de reencarnação pelos livros comuns, nunca chegará a um ponto de entendimento, pois os ensinamentos da reencarnação a gente só encontra de forma bem clara e objetiva dentro da doutrina dos Espíritos. O que vem a ser reencarnação no dicionário? Aí lá diz, ato de reencarnar, nova encarnação, vai ser um novo corpo. Espiritismo, crença de que após a morte, a alma de pessoa morta volta à vida, pelo corpo de outra pessoa. Quando aqui define o corpo de outra pessoa, não é que o indivíduo passa a viver no corpo de que era de alguém, mas, conforme a gente viu no iniciozinho ali, o espírito recebe um novo corpo através da figura do bebezinho que vai nascer da mamãe. Então, ele religa aquele novo corpo e se organiza dentro daquele novo corpo para poder voltar à vida física. Também acreditam que ele é a reencarnação de Mozart, fazendo referência a um espírito que nasceu em uma existência física e que levou o nome de Mozart.
Então, uma ressurreição pelo cristianismo, aí já é pela igreja, significa a ressurreição dos corpos no dia do juízo final, ou no dia do julgamento final. No sentido figurado, ressurreição, reencarnação é retorno de algo a uma nova forma, a um novo aspecto. E aí a gente vê Jesus. Jesus interrogou assim os seus discípulos que dizem: os homens com relação ao Filho do Homem, que dizem que eu sou? É Jesus chegando perto dos seus discípulos e perguntando: Pedro, Tiago, o que a população pensa que eu sou? E aí os discípulos disseram para ele o seguinte: olha, Senhor, Jesus, a população pensa que o Senhor é o retorno de alguns profetas, como por exemplo João Batista, que havia sido decapitado há algum tempo atrás, quase que junto de Jesus ali, pois Jesus e João Batista, entre família, eram primos. Outros dizem que Elias, que havia sido morto, ou seja, subiu ao céu há 400 anos atrás, antes do Cristo. E outros que o Senhor Jesus deve ser Jeremias ou algum dos profetas. Com essa fala aqui, nós vamos observar que os próprios discípulos e uma grande multidão de pessoas com grau evolutivo à época de Jesus compreendia que quando se falava de um retorno de alguém ou de um processo de ressurreição, compreendia também a vinda de uma individualidade que havia existido numa época passada aos dias de hoje, como a gente vê aqui nessa passagem de Mateus. Jesus pergunta aos seus discípulos o que a população pensava que era ele, Jesus. E aí os discípulos dizem: olha, alguns acham que você é o João Batista que reapareceu. Olha, outros acham que você é o Elias. E outros acham que você é o Jeremias. E outros pensam que você é algum dos profetas. João Batista, ele era conhecido porque ele tinha uma idade próxima de Jesus. Conhecia-se a família de João Batista, que é Isabel, a mãe. Então, vamos verificar que Jesus tinha uma feição totalmente diferente de João Batista. Então, não pode ser o mesmo corpo. Necessariamente tem que ser uma alma, um espírito que nasceu em um novo corpo. Aí nós temos uma outra passagem que fala que Herodes, que era um rei ali naquela época, diz o seguinte: ouvira falar tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava suspenso, porque uns diziam que aquele Jesus que fazia milagre era a ressurreição de João Batista, que veio dentre os mortos. E por que Herodes achava essa preocupação, tinha essa preocupação? Outros que Jesus poderia ser o profeta Elias lá do passado, e outros que um dos antigos profetas ressuscitaram. Então Herodes pensa assim: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? Então nós vamos verificar que nessas passagens nós verificamos que lá na época a população mais intelectualizada, os espíritos mais adiantados reencarnados ali, compreendiam o processo da reencarnação. Só que tinha lá no passado o nome de ressurreição. Por que lá no passado tinha o nome de ressurreição e não reencarnação? Porque lá no passado a palavra reencarnação não existia. A palavra reencarnação, só surgiu no nosso dicionário com o advento da doutrina dos Espíritos. Por isso hoje nós temos uma diferença entre ressurreição e reencarnação. E aí nós vamos observar que a doutrina nos observa lá no Livro dos Espíritos, na questão 1010. Allan Kardec pergunta assim aos espíritas:
O dogma da ressurreição, que é a ideia do retorno da vida, da carne, será a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? E aí os Espíritos respondem assim: como quererias que fosse de outro modo? Porque na maioria da nossa população tem-se a ideia do processo de ressurreição, juízo final, e assim vai. E a doutrina espírita nos traz a ideia da reencarnação. A ressurreição, então, diz que é alguém que havia morrido e volta no dia do juízo final com o mesmo corpo. A reencarnação é um espírito, uma centelha, uma chama que uma hora viveu num corpo, aquele corpo morreu e agora ela surge num novo corpo próprio para ela. E como se fala sobre o dogma, que é algo que não se pode discutir e modificar? Na igreja, nós não conseguimos alterar isso, mas dentro da casa espírita, que são pequenos agrupamentos, a ideia da reencarnação vai sendo desenvolvida na mente de cada espírito que busca se instruir. E aí os Espíritos falam que o dogma da ressurreição é que vai auxiliar a população, de um modo geral, a desenvolver o processo de entendimento da reencarnação. E eles continuam dizendo que, conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque a tomam ao pé da letra. Levam por isso à incredulidade, porque quando se fala em ressurreição, até mesmo dentro do nosso lar, há aqueles dos nossos parentes que dizem: não, essa coisa não existe. Vai existir o juízo final e a gente terá que voltar no mesmo corpo. E os que estudam a doutrina espírita começam a compreender que o juízo final acontece cada vez que o espírito desencarna, porque quando ele desencarna, ele se depara no mundo espiritual com a sua consciência daquilo que ele viveu nessa existência e das outras existências passadas. Então ele vai ver o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim e o que ele precisará preparar para a nova reencarnação. Diferente daquele que pensa que volta a uma vida usando-se o mesmo corpo. Dai-lhes uma interpretação lógica, e os que chamais livre pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão que refletem. Por quê? Não vos enganeis, esses livres pensadores, os que mais pedem e desejam é crer. Então, quando nós conversamos com alguém e às vezes comentamos sobre um processo reencarnatório, e aquela pessoa não compreende esse processo, pois está vinculado a um outro sentimento, ela diz: não existe esse negócio de nascer de novo, morreu, acabou. O que existe é o dia do juízo final. E como a gente verificou na imagem ali, uma morte nada mais é do que a libertação do espírito para continuar o seu processo evolutivo. E aí, nessa mesma questão, eles dizem: tem como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. Então, há aqueles que querem crer no processo reencarnatório, mas como não compreendem e não têm o material para se instruir, ficam naquilo que a crença diz, dia do juízo final. E diz que a doutrina da pluralidade das existências, ou seja, o dogma da reencarnação, é conforme a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela, a reencarnação, é inexplicável. Isso por quê? Se diz que haverá um juízo final e que nós retornaremos para acertos de conta. Pois bem, mas como explicar uma alma que acabou de nascer
e que nasce um rico, outro pobre, um com saúde e o outro com doença. Que Deus é esse que dá um benefício a um dos seus filhos com uma saúde e prejudica ou deixa que outro nasce prejudicado com uma doença, e às vezes dentro do mesmo lar? Que Deus é esse que não tem uma condição de igualdade para todos os seus filhos? Ainda dentro do livro dos Espíritos, na questão 10.011, Kardec pergunta assim aos Espíritos: assim então, pelo dogma da ressurreição da carne, que é falado dentro das igrejas, com a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação? Então os Espíritos dizem: é evidente, as igrejas falam na ressurreição e elas estão auxiliando as almas que lá se encontram a compreender o processo de reencarnação. Isso porque, se nós observarmos essa imagem, nós vamos verificar o seguinte: se nós voltarmos aqui na... Beleza. Se nós voltarmos essa imagem aqui, nós vamos observar o seguinte: que um conjunto familiar é constituído de almas com graus diferentes de evolução. Então, as almas que hoje creem em ressurreição são almas mais jovens. Devemos observar que nós não conseguimos compreender que a alma mais jovem, porque, por exemplo, Jesus não era espírita, e é o espírito de maior envergadura que Deus tem nos oferecido como modelo e guia. Madre Teresa de Calcutá é uma espírita, não é uma espírita. Ela frequentava a Igreja Católica. E é um espírito de alta envergadura, de grande conhecimento evolutivo. Buda não é espírito, mas é um espírito de alto conhecimento. Então Deus espalha os seus filhos por todo o planeta, em graus variados de condições financeiras, de intelectualidade, de sociedade, entre os mais afortunados, entre os menos afortunados. Então não podemos olhar para alguém e pensar: não, esse aqui é um espírito inferior, não, esse aqui é um espírito evoluído. Ou significa que o espírita é um espírito adiantado. Muitas vezes, dentro do nosso conjunto familiar, temos espíritos que não vêm à casa espírita, estão em outra religião e são muito mais elevados do que nós. A tarefa deles é estar aonde se encontra para lá desenvolver a tarefa que lhes cabe, enquanto nós estamos aqui para aprendizado. Então eles nos mostram que a igreja, aos poucos, vai instruindo os espíritos mais jovens que a frequentam a compreender o processo de reencarnação pela ideia de ressurreição. E os espíritos continuam nos explicando: ademais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebido e que dentro em pouco se compreenderão nesse sentido, que quando falar ressurreição, vai se compreender o processo de reencarnação. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo no texto mesmo das Escrituras Sagradas. E aí eu vou trazer alguns exemplos que estão nas Escrituras Sagradas, que é utilizado pela igreja e que, conforme a interpretação, muitas vezes fica distorcida. E diz que os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrefutáveis.
Então, a doutrina espírita não contradiz ou contraria o que está dentro da Bíblia ou dentro das religiões, mas procurar fortalecer essas ideias lá para que todos possam a compreender e fazer a melhor interpretação. Como, por exemplo, são chegados tempos de não mais empregarem linguagem figurada. Eles se exprimem sem alegoria e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque daqui a algum tempo muito maior será do que hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. Isso porque quando nós vamos na Bíblia, nós vamos verificar o seguinte: após a transfiguração, quando Jesus está no monte e recebe a figura de Elias e de Moisés, diz o seguinte: seus discípulos, que eram João, Pedro e Tiago, então o interrogaram dessa forma, perguntaram a Jesus: por que dizem os escribas e as escrituras que é preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Isso está na Bíblia. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, os seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que Jesus falava. Por quê? Dentro de diversas partes da Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, há a seguinte citação: antes que o Messias pudesse nascer, o profeta Elias, que já havia sido morto, falecido há 400 anos, deveria voltar à época de Jesus, e surgindo à época de Jesus, ele deveria criar um caminho para Jesus passar. E esse profeta voltou, e aí Jesus disse que não o reconheceram. E quem é esse profeta que deveria voltar? Esse profeta, Elias, voltou, só que ele voltou na figura de João Batista. Elias morreu, o espírito foi para o mundo espiritual, o corpo físico enterrado. Esse profeta, Elias, agora precisava cumprir outra missão que Deus lhe entregou, que era de criar um caminho para Jesus. Então, esse espírito nasceu na figura de Jesus, filho de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. Então, João Batista nasceu alguns meses à frente de Jesus. Tinha quase que a mesma idade de Jesus. E João Batista falava da vinda de um Messias. E João Batista foi decapitado. E aí nós temos então também a lei da... fugiu a palavra aqui. Me ajuda? Causa e efeito, obrigado. E aí nós vamos encontrar a lei de causa e efeito. Por quê? O profeta Elias, num dos momentos em que ele estava disputando com os profetas do Baal sobre o poder de Deus, e que ele ganhou essa disputa colocando fogo num animal que estava todo molhado, o que Elias fez? Mandou decapitar mais de 400 profetas do Baal, cortar a cabeça. Então Elias voltou ao mundo espiritual, viu a coisa que fez de errado, compreendeu as suas faltas e sabia que tinha uma missão a cumprir. Deus lhe permitiu que ele nascesse agora na figura, no corpo de João Batista. E
Elias, agora nascendo no corpo de João Batista, ele recebe então esse nome e ele passa a anunciar a vinda de um Messias, que era Jesus. Feito a sua missão de anunciar a vinda de Jesus, e ele implicando com Herodes sobre Herodes e a mulher do irmão de Herodes, e João Batista falando que aquilo não era correto fazer, houve um momento que Herodíades, aproveitando a fraqueza de Herodes e fazendo uma promessa à filha de Herodíades, pede-se que corte a cabeça de João Batista. Então, esse espírito que no passado, na figura de Elias, havia decapitado 400 pessoas, hoje, através de Herodes, ele sofre uma decapitação. Sentiu na pele o que fez muitos sofrerem. E ainda temos um outro ponto que é o seguinte: a palavra ressurreição podia sim aplicar a Lázaro, porque Lázaro estava no túmulo e Jesus se aproxima. Ele estava ali há 3 dias enterrado naquele túmulo, que era um buraco onde tinha uma pedra tampando. Então, quando Jesus fala assim: Lázaro, ressuscite, sai, Lázaro saiu caminhando. Mas a palavra ressurreição, ela não cabe quando a gente verifica a história de Elias e João Batista. Pois Elias morreu, seu espírito foi ao mundo espiritual e agora ele retorna na figura de João Batista, totalmente diferente do caso de Lázaro. Vamos verificar que, como diz a doutrina, está lá no Evangelho: se, portanto, segundo a crença deles, dos discípulos, João Batista era Elias, o corpo de João Batista não podia ser o mesmo de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. Então, a ideia de João Batista, pois, podia ser Elias reencarnado, mas João Batista não poderia ser Elias ressuscitado. Indo para o nosso finalzinho aqui de observação, nós vamos observar que lá em Malaquias está escrito assim: mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhe enviarei o profeta Elias. É Deus deixando através de Malaquias a informação de que haveria um profeta que criaria um caminho para Jesus passar, que era a figura de Elias. E vamos verificar que a ideia de João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos deparem em muitas passagens do Evangelho, notadamente das vacinas produzidas, que foram essas aqui. Jesus, ao momento que está conversando com Nicodemos, doutor da lei, e Nicodemos diz para Jesus que ele não poderia, Jesus, fazer as coisas que ele fazia, como ressuscitar alguém, curar as doenças, os cegos, leprosos, se não tivesse na companhia de Deus. Então Jesus diz a Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Jesus disse, e Nicodemos disse: como pode nascer um homem já velho? Nicodemos, doutor da lei lá, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade te digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quando Jesus diz renascer da água e renascer do Espírito, tem significado, tem sentido. Se nós formos no livro Gênesis, lá no capítulo 1,
nos versículos 1, 2, 3, depois 25, 26, nós vamos ver Deus criando o dia e criando a noite. Depois nós vamos ver Deus criando as coisas e vamos ver Deus fazendo com que os bichinhos que estão na água saiam para a terra. E que haja pássaro no céu e peixinhos na água. Então, com base nessas informações, que é histórica, mas também científica, a população científica e as pessoas acreditavam que tudo que saía da água, tudo que tinha vida, provinha da água. Então, quando Jesus diz, em verdade, digo-lhes, se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Renascer da água significa o lado material da vida. E o Espírito, a vida espiritual. Então Nicodemos diz, como pode isso fazer? E Jesus lhe observou, és mestre em Israel e ignoras essas coisas. Digo em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão daquilo que vimos. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas se não credes quando for vos falar das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? O que Jesus está dizendo nessas frases? Olha, Nicodemos, eu estou falando das coisas da terra que acontecem aqui, você não crê em mim. Eu, Jesus, falo daquilo que eu vejo e daquilo que eu conheço, pois sou um Espírito muito próximo de Deus. Cabe a você analisar as informações que te trago para compreender. E assim, cada um de nós que nos encontramos aqui, vamos compreender que os processos de reencarnação dependem da nossa compreensão, do estudo que damos à doutrina dos Espíritos. Espero que esse resumo possa nos dar um entendimento sobre o que é ressurreição e o que é reencarnação. E compreender que a Igreja, trazendo a ideia de ressurreição, ajuda as almas mais jovens a compreender mais tarde o processo de reencarnação. E que a figura de Elias e João Batista mostra para nós o processo de lei de causa e efeito. Elias, no passado, na figura de profeta, decapitou 400 profetas do Baal. Voltou ao mundo espiritual, renasceu agora na figura de João Batista. Cumpriu a sua tarefa, que era promulgar, divulgar a vida do Mestre. E ao final da sua tarefa, sofreu uma decapitação. Aqui se faz, aqui se paga. Jesus diz a Pedro, Pedro, guarde a tua espada, pois aquele que fere com a espada será ferido. Então cada um de nós devemos olhar para nós e observarmos o nosso processo reencarnatório e estudar a nós mesmos para saber o que precisamos fazer a cada dia para acertar as nossas contas com Deus e conosco mesmo. Obrigado a todos, tenhamos uma boa noite. Agradecemos ao Wagner pelo esclarecimento sobre encarnação, por todos os ensinamentos que pôde trazer à luz da doutrina e daquilo que Cristo nos ensinou. Vamos passar alguns avisos. Nós temos na casa a evangelização infantil, a pré-mocidade. Isso ocorre durante as reuniões públicas. Temos também a evangelização de bebês. Nós temos o encontro da mocidade aos sábados às 14 horas e o abraço de luz para gestantes no segundo e quarto sábado de cada mês às 14 horas.
Nas segundas, quartas e domingo, nós temos o atendimento fraterno. As pessoas devem chegar pelo menos 30 minutos antes e deixar o nome na recepção, que depois será chamado para receber o atendimento. E temos na quarta-feira orientação espiritual. Também tem que chegar 30 minutos antes para deixar o nome na recepção e, se puder ser atendido, depois será encaminhado para receber as orientações. Quem precisar de orientação para culto do Evangelho no lar, pode procurar na recepção ou através do site. Temos os grupos de estudo, às segundas-feiras, às 19h45, o estudo para iniciantes, que tem sobre o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Às quartas-feiras, nós temos o estudo sistemático da doutrina espírita, o EIST, no mesmo horário, 19h45, e às sextas-feiras tem o estudo do Evangelho com o Livro dos Espíritos e a obra de André Luiz, Missionários da Luz, na sexta-feira também, às 19h45. Uma coisa importante as crianças recebem o passe na sala de evangelização. Não há necessidade de virem para receber o passe na cabine. Então, aqueles que trazem as crianças, ficar atento que não precisa trazer a criança na cabine, eles já recebem o passe na sala de evangelização. Nós temos também o coral da casa, que o maestro divino está convidando, para aqueles que quiserem aula técnica vocal, na segunda e quarta-feira do mês, segunda, quarta e sexta do mês, de 18h30 às 19h30. E as aulas de canto ao sábado, de 16 às 18. Então, aqueles que quiserem, sintam-se à vontade para participar. Nós vamos então fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos a Deus, pedir ao Divino Mestre e aos amigos espirituais que nos encaminhem suas energias para que possamos ser reforçados para nossas batalhas do dia a dia e agradecer pelos ensinamentos que recebemos nessa casa hoje e a todos aqueles que foram socorridos e também que doaram suas energias para que outros pudessem ser socorridos. Agradecer por todas as bênçãos recebidas e por toda a energia que nos é direcionada para suportarmos o nosso dia a dia. Agradecemos o Divino Mestre e os amigos e a todos aqueles que participam dos trabalhos da casa, para que possamos estar sempre sendo assistidos. Obrigado, Senhor. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Aqueles que quiserem tomar o passe, podem se organizar em fila aqui à direita. Uma boa noite a todos.